Esse conteúdo de empreendedorismo sempre existiu na internet, muito antes de Thiago Nigro, Bruno Perini, Joel J. Já se tinha alguns gurus da internet, muitos deles não denominados como gurus até então. Por exemplo, como Augusto Cury, Flávio Augusto, dentre outros, não só do Brasil, mas também do exterior. Só que o que vem me chamando a atenção ultimamente é a quantidade de outros novos gurus que vem aparecendo. E não é por acaso que isso esteja acontecendo, e eu vou te explicar agora, nesse vídeo, essa linha de raciocínio. Esse boom de conteúdo sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo digital, ele surgiu, esse boom surgiu a partir da pandemia, quando se estava todo mundo em casa e não se tinha muito conhecimento, as pessoas queriam dar um jeito de mudar de vida. Então calhou das pessoas buscarem por formas de ganhar dinheiro em casa, formas de trabalhar com a internet, e coincidiu de já ter pessoas fazendo esse tipo de conteúdo. Pessoas como Thiago Nigro, Joel J, Bruno Perini, Ícaro de Carvalho, Thiago Fint, toda essa galera. Só que o que vem acontecendo agora é essa galera, ao invés de criar conteúdos longos, eles migraram principalmente para o Instagram para criarem vídeos curtos. Eu venho recebendo, até pelo fato de consumir muito esse tipo de conteúdo, eu venho recebendo uma enxurrada de vídeos, principalmente de vídeos relacionados à consultoria, a renda digital, a sugestão de investimento, pessoas que nitidamente não têm background algum em relação ao que elas estão falando. E o que acontece? Se você for puxar pela linha cronológica, esse boom surgiu em meados de 2019 e nós já estamos em 2026. Uma média aí de 6 a 7 anos, que é o tempo exato de uma faculdade. Ou seja, essas pessoas que estão surgindo agora, elas consumiram uma quantidade absurda desse conteúdo, equivalente a uma faculdade e a uma pós-graduação. E o que acontece quando você se forma em uma área? Você quer trabalhar com ela. Então, hoje em dia, se tem muitas pessoas sabendo o que dizer, mas não provando resultado. Não quer dizer que um professor, ele necessariamente tem que provar resultados sobre o que ele ensina. Mas imagina só, um cara, ele está na internet te ensinando como aplicar um dinheiro que você recebeu de herança, vamos supor 500 mil reais. Geralmente o conselho é o mesmo. Olha, você vai colocar na renda fixa, que vai te render não sei quantos % ao mês, e você vai pegar uma parte disso e vai colocar em renda variável, e depois você vai fazer isso e vai fazer aquilo. Então, geralmente, o modus operandi funciona da mesma forma, as frases de efeitos, elas funcionam da mesma forma, e tudo isso vem de um mesmo lugar. Vem da formação e da pós-graduação desses indivíduos que consumiram esse conteúdo durante vários anos. Ele falar com você é assim, assim, assado, não quer dizer que ele tenha feito assim, assim, assado, Você tira um exemplo aí dos professores na faculdade, por exemplo. Um professor de economia. Talvez ele nunca tenha trabalhado na área, ele é apenas um professor, Não que seja demérito, mas não quer dizer que ele tenha trabalhado na área. Um advogado, por exemplo, muitos professores de direito nunca sequer tiveram na frente de um juiz, defendendo um caso, defendendo uma tese, alguma coisa desse tipo. Um engenheiro civil, professor de engenharia civil, muitas vezes nunca pisou num canteiro de obra para trabalhar de fato, Só que ele é professor. Então essa galera sente-se no direito de, bom, eu aprendi, então eu posso ensinar. E não é bem assim que funciona, cara. Aliás, na internet se pode tudo. Só que o meu papel aqui, esse vídeo, é em prol de te alertar a não acreditar em tudo.
Tem um cara que eu gosto muito, quando eu tô afim de dar risada, eu coloco ele lá. É um gordinho, bem gordinho, a cara bem redonda, umas olheiras fundas, meio calvo assim. Geralmente aparecem uns vídeos dele na piscina e tal. E esses dias eu vi um corte dele falando porque gordo não passa credibilidade. E ele é desse tamanho. Ele falando, não, gordo não passa credibilidade e tal, não sei o que, aquele negócio todo e tal. E o cara falou com ele assim, mas você é gordo. Aí ele falou assim, mas eu sou rico. Cara, não é. Nitidamente dá pra ver que a pessoa não é. E não é, tipo assim, rico de uma postura fina, de uma pessoa rica, assim, de postura mesmo, É uma pessoa de... Além de não ser rica, pessoalmente falando, né? É uma pessoa pobre de grana mesmo, de fato. Que se diz ser rica pra vender na internet, tá tudo certo, cara. Só que hoje em dia tá demais. Um outro cara que me aparece constantemente na internet é um cara que ele tá o tempo todo dirigindo e sempre muitas perguntas na caixinha de pergunta dele. As pessoas perguntando, olha, recebi 600 mil de herança, geralmente é assim, né? Ah, tô com não sei quantos mil de patrimônio, tem 2 casas e um apartamento, o que fazer com esse capital? E ele sempre vai te dar uma dica. E me parece que esse cara trabalha de Uber, se diz um consultor financeiro, se diz um multimilionário que se provou no tempo, e tá dando consultoria e tal, e tá ajudando as pessoas. E o que me pegou, o que me intrigou foi que ele recebeu uma pergunta de um cara falando sobre se ele poderia ajudar o cara e tal, porque ele tinha recebido uma grana e não sabia o que fazer com o dinheiro, e ele prontamente e arrogantemente respondeu, 300 merréis, padrinho, minha consultoria é 300 merréis. Ele é meio carioca assim, né? 300 merréis, padrinho, chama no Pix. Cara, se um cara que te ajuda a fazer aplicações financeiras em torno de 1 milhão, em torno de 500 mil, a hora desse cara tem que valer muito mais do que 300 reais. Você concorda comigo? Então, ele não é tão bom assim. Porque imagina só, quanto você acha que vale a hora de um Flávio Augusto? Quanto você acha que vale a hora de um Thiago Nigro? E são essas pessoas que, quem realmente tem dinheiro, busca de conselheiro para fazer as suas aplicações. Não é um cara que fica o dia inteiro batendo volante como se fosse taxista, como se fosse Uber, falando que conhece de aplicação financeira, que conhece de juros compostos, que conhece... Cara, não é assim. As coisas não funcionam assim. Para você fazer esse tipo de coisa, você tem que ter estudo, você tem que ter vivência de mercado. É a mesma coisa que eu ficar aqui. Eu tenho aula de manhã e a minha próxima aula é só de tarde, meio-dia ali. Eu tenho um gap de horário, eu vou ficar ali andando pra cima e pra baixo, gravando no telefone, falando que eu dou consultoria, sendo que eu sou professor de jiu-jitsu, cara. Eu posso dar consultoria de academia, eu posso dar consultoria sobre aula, eu posso vender um curso de posição de jiu-jitsu, porque eu sou gabaritado pra fazer isso. Agora o cara come volante de Uber, de táxi o dia inteiro, e no final do dia, quando ele tem um gap ali entre uma corrida e outra, o cara vai falar que faz, acontece, que é a renda fixa. Cara, isso é um absurdo. Toma cuidado com esse tipo de coisa, toma cuidado com esse tipo de conteúdo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e manda para aquele seu amigo que vive comendo conteúdo aí de cara que não tem nem onde cair morto falando que é milionário, tá? Tamo junto e osso.